presidente da Câmara, Rodrigo Maia, fez ontem uma declaração que é uma declaração muito interessante. Ele critica a política econômica do governo Bolsonaro, critica as ideias de Paulo Guedes para a nossa economia, mostra, dá um ensinamento, podemos dizer assim, para os neoliberais ou os liberais atuais, que não entendem muito bem sobre o liberalismo, porque nunca leram esse rapaz aqui, o Adam Smith, na Riqueza das Nações. Não entendem que o contexto do liberalismo do Adam Smith, lá nos anos 1700, quando Adam Smith escreveu esse livro, mudou completamente no dia de hoje. Nós vamos falar sobre isso. E de quebra, Rodrigo Maia fez um aceno para as políticas de Ciro Gomes, principalmente para as políticas de investimento que Ciro Gomes pensa para o país. Rodrigo Maia, ele é um neoliberal, nós não podemos nos esquecer disso e não podemos nos enganar. Não pense que Rodrigo Maia está indo para a esquerda. Podemos dizer que Rodrigo Maia aparentemente está abrindo os olhos para um movimento que não é o movimento econômico ideal, não é o curso ideal, que é o que Paulo Guedes está fazendo. Isso não significa que o Rodrigo Maia não vai mais tocar as reformas. Ele vai continuar tocando a reforma administrativa e a reforma tributária. Entretanto, pode ser que Rodrigo Maia tenha percebido que essas reformas ultra neoliberais sejam reformas que não vão dar certo, porque o PIB de 2019 cresceu 1,1%. Um PIB muito pior do que o PIB de 2017 e do que o PIB de 2018, anos pós-crise. Então, era esperado, não que o PIB brasileiro fosse crescer 2, 3, 4%, não, porque historicamente desde os anos 80 nós crescemos aí na média uns 2, 3%. Mas era esperado que fosse pelo menos um patamar do ano passado, ou seja, o patamar de 2018. Mas isso não ocorreu. O grande problema dos neoliberais atualmente é que eles não conseguem entender um novo contexto do mundo capitalista. Eles acreditam que, de fato, nós precisamos ter um Estado liberal, em essência, como o Adam Smith pregava no Riqueza das Nações. Um Estado que não vai intervir na economia e cada país deve produzir aquilo que ele é bom em produzir. Adam Smith baseia o seu pensamento naquele pensamento da divisão internacional da produção. Nós vamos dividir a produção para aumentar assim a produtividade. Porque se você é bom em produzir alfinetes, se você produzir somente alfinetes, nós iremos aumentar a produção de alfinetes, reduzindo assim os custos, reduzindo assim os erros, melhorando a produtividade e reduzindo o preço final para o cliente. Então não vamos ter que intervir. O Estado não deve intervir. Vamos deixar que o mercado, com a sua mão invisível, regule onde os investimentos devem ser colocados. Porque vamos, por mais ou menos por tentativa e erro, colocar nesse investimento A. Se der errado, sabemos que esse investimento A não vai prosperar, então vamos para o investimento B. Então era assim que Adam Smith, mais ou menos, de uma forma muito simplificada, eu estou falando para você, pensava a economia. Não vamos dar liberdade e cada pessoa e depois o mercado vai se autorregular. A grande questão é que hoje o paradigma do capitalismo é completamente diferente. No passado, era possível nós deixarmos o mercado simplesmente escolher para onde os investimentos iam, porque nós só tínhamos um único tipo de produção, única forma de gerar dinheiro. Naquela época, para gerar dinheiro, para um empresário conseguir gerar mais dinheiro, ele precisava de um intermediário, que era o produto ou o serviço. Então, naquela época, para a Martins Fontes, que é a empresa que fez esse livro aqui, para Martins Fontes conseguir dinheiro, ela tinha que produzir esse livro e vender esse livro para mim. Então o que eu fazia, vamos pegar aqui, dinheiro. Eu precisava ter esse livro, eu entregava esse livro para o cliente me entregava esse dinheiro, eu pegava esse dinheiro e colocava no meu bolso. Então naquela época do Adam Smith, o capitalismo ele era um capitalismo, podemos dizer, industrial, para utilizarmos um termo mais do dia a dia nosso, um termo mais atual. Porque para você gerar dinheiro, você precisava produzir bens e serviços e trocar por dinheiro. Então, independentemente de onde os empresários, de onde o capitalismo fosse se alocar, ele iria gerar empregos. Porque era uma produção, havia algo a ser produzido para ser trocado por dinheiro.
Mas atualmente já não é mais assim. Hoje nós continuamos tendo as fábricas, nós continuamos tendo a produção, mas nós temos também um outro mercado, que é o mercado acionário, o mercado de ações, o mercado de papéis. E nesse mercado de ações, nesse mercado de investimentos, não é mais necessário você ter um produto para gerar dinheiro. O próprio dinheiro ele vai se multiplicando. Porque quando o investidor vai e coloca o dinheiro na poupança, esse dinheiro magicamente vai aumentar o seu tamanho na forma de juros. Ah, mas é muito pequeno, mas ele vai gerar. O que esse dinheiro fez para aumentar? Não fez absolutamente nada. Então esse capitalismo financeiro, o capitalismo improdutivo, é aquele capitalismo em que o investidor ele coloca o dinheiro dele em algum tipo de investimento, poupança, ações, mercado de derivativos, seja ele qual for. E esse dinheiro, ele por si só vai aumentar. Não é mais necessário eu ter uma produção de bens para que esse dinheiro aumente. Ou melhor dizendo, para que o capital do investidor aumente, para que os bens do investidor aumentem, para que a riqueza daquele investidor aumente. Então o que isso acaba provocando? Nós temos hoje dois locais que a gente pode colocar dinheiro. No mercado financeiro ou no mercado de fato investindo na produção. E onde o investidor vai colocar o seu dinheiro? Onde o empresário vai colocar o seu dinheiro? Onde der um rendimento maior. Para você produzir um produto, você precisa de muito esforço. Você precisa de gasto, você tem gasto de tempo, gasto de instalação, funcionário. Então você tem que colocar uma quantidade muito grande de investimento para produzir e depois gerar lucro. É muito mais fácil, então, o investidor pegar esse dinheiro e colocar numa aplicação financeira. Porque de um modo muito fácil, um modo muito mais simples, sem tanta burocracia, ele vai se multiplicar. E onde o investidor vai colocar esse dinheiro? Onde estiver rendendo mais. Só que, como eu falei, é muito mais fácil você colocar no mercado de ações. O que acontece? Se o mercado colocar todo o seu dinheiro no mercado de ações, nós não temos geração de emprego. Porque para você gerar empregos é necessário investir na produção. E qual é a função do Estado na atual conjuntura? A função do Estado é tentar mudar esse curso dos investimentos e criar um ambiente propício, um ambiente possível para que os investidores, os grandes empresários, olhem para as suas empresas, olhem para a produção e pensem: é muito mais vantajoso eu investir na produção do que eu investir no mercado acionário. E aí o Estado ele precisa criar esses mecanismos para que os investimentos acabem caindo na produção de bens e serviços. Porque aí eu preciso contratar mais pessoas, eu gero mais empregos significa mais pessoas com dinheiro na mão, mais pessoas com dinheiro na mão significa um consumo maior. As pessoas consumindo, o mercado começa a se aquecer, fica mais interessante e mais lucrativo investir nas produções, então os empresários começam a reinvestir o seu dinheiro nas produções, mais pessoas gerando, mais pessoas tendo salários e assim você começa a ter a máquina econômica girando e girando de modo positivo. Então essa é a grande dificuldade hoje. Porque hoje nós temos dois locais para investir e o Estado precisa destinar esses recursos para a produção para que a gente possa ter geração de emprego. Só que qual é o plano de Paulo Guedes? O plano de Paulo Guedes é você enxugar, cortar as despesas públicas, cortar os gastos públicos e deixar que apenas a iniciativa privada puxe a economia, mas isso não vai acontecer, porque o consumo das famílias está baixo, as pessoas elas estão endividadas, o trabalho informal está aumentando e quanto mais nós temos uma redução do consumo, menos fica interessante para os empresários colocarem dinheiro nas suas produções, então eles vão colocar no mercado acionário, onde nós não temos geração de empregos. Rodrigo Maia já percebeu isso. E o que ele tem falado é necessário sim fazer o investimento estatal. Não adianta só cortar. É necessário que o Estado assuma o seu papel e puxe também a economia. Porque no Brasil, historicamente, nós temos, o Estado tem um papel central para o desenvolvimento da economia. Desde quando nós éramos colônia. A nossa colonização foi uma colonização muito incentivada pela metrópole. Capitanias hereditárias e todos os outros processos de colonização, tentativa de colonizar o nosso país, nós tivemos o Estado incentivando. Então o Estado ele é um elemento importante para o desenvolvimento da economia. E vendo que o PIB brasileiro teve um crescimento pífio de 1,1%, Rodrigo Maia pensa que o rumo precisa ser mudado. Então quando você
fala com um liberal e ele acha que é necessário que tenha menos Estado na economia, que os investimentos estatais eles precisam ser cessados, que somente a iniciativa privada vai puxar a economia, essa pessoa não tem a mínima noção da realidade. Porque ele acha que é como nós estávamos, como era na época do Adam Smith. Somente um tipo de capitalismo ou um tipo de investimento, o investimento produtivo. Mas hoje nós temos também o investimento em ações. E essa fala do Rodrigo Maia é um aceno também às políticas econômicas que o Ciro Gomes tem falado. Ciro Gomes ele concorda do papel do Estado na economia e quer fazer um aquecimento da economia, quer fazer um desenvolvimento da economia utilizando sim o Estado, utilizando as obras públicas e outros recursos para fazer com que as pessoas elas possam voltar a consumir e voltando a consumir, você tem um incentivo para que os empresários invistam nos seus negócios e não somente no mercado acionário. Então essa fala do Rodrigo Maia é uma fala muito interessante, é uma crítica ao governo Paulo Guedes, é uma crítica às ideias econômicas do Paulo Guedes, que são ideias muito arcaicas, são ideias que vêm lá do início do FMI, anos 50, que hoje, no contexto econômico, no contexto do capitalismo, que é o capitalismo hoje financeiro, essas ideias, elas são ideias que não cabem mais para esse contexto que nós temos hoje. É necessário um investimento do Estado, é necessário que haja esse investimento porque é o consumo das famílias que vai puxar. Mas esse consumo das famílias que vai puxar a economia, ele precisa ser incentivado pelo Estado. O Estado precisa criar um ambiente propício para que haja esse tipo de consumo. Rodrigo Maia concorda com Ciro Gomes tem essa ideia e eu espero que a gente possa começar a discutir isso, possa começar a discutir a função do Estado na nossa economia, também na nossa sociedade. Porque o Bolsonaro ele tem um pensamento de retirar o Estado da vida das pessoas, causar um ambiente de anomia social. Porque você sabe, nós falamos muito isso aqui no canal. Bolsonaro ele quer destruir a República, ele quer retirar o Estado das nossas relações e também retirar o Estado da influência que ele tem, do papel que ele tem no mercado. E isso nós sabemos vai dar muitos problemas. Rodrigo Maia já percebeu, mesmo ele sendo um neoliberal, ele já percebeu, ele é favorável aos investimentos estatais na nossa economia. Ponto para Ciro Gomes, que pode ter um aliado cada vez mais forte, mas para isso nós precisamos começar a discutir economia e principalmente começar a discutir esses pontos que não são pontos tão palatáveis para a população, porque são pontos difíceis de entender. Então eu conto com a sua contribuição para distribuir esse vídeo. Compartilhe esse vídeo, traga mais pessoas aqui para o canal, porque aqui no canal nós fazemos reflexão, uma reflexão pautada na nossa bibliografia, por exemplo, Riqueza das Nações, livro do Adam Smith. Então é uma análise, uma reflexão parcial, não tem como eu ser imparcial, porém sempre muito racional, e é isso que eu acho que vocês querem aqui no canal. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, ativem as notificações, porque muito em breve, eu espero que dê certo, a gente vai ter uma entrevista super especial aqui no canal e eu tenho certeza que vocês vão ficar surpresos com esse entrevistado e principalmente vocês vão gostar muito dessa entrevista. Caso vocês queiram me acompanhar, nós temos outras redes sociais, o Instagram, canal Profiléu, e o Twitter é @profileoficial.